Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de biologia do vestibular 100%, e o tema da nossa aula de hoje é especiação, também conhecido como teoria da origem das espécies. Essa teoria, ela está dentro da grande teoria da evolução. Como a gente viu na aula passada, a teoria da evolução que foi escrita inicialmente, foi pensada nessa forma que nós temos, esse modelo que nós temos hoje, foi pensada por Charles Darwin e também por Alfred Wallace. Então, esses são os dois pais da teoria da evolução. E é claro, quando eles construíram essa teoria, várias ideias foram colocadas. E uma das ideias que a gente também viu, uma das ideias centrais, da teoria da evolução, é aquela que assume um possível ancestral comum dos seres vivos que vivem hoje no nosso planeta. Não só, né, não necessariamente de todos os seres vivos, mas dos diferentes grupos de seres vivos no planeta. Então, esses grupos possuem, possivelmente, dentro da teoria, um ancestral comum. Aqui no exemplo, a gente consegue ver, por exemplo, né, o possível ancestral comum para os mamíferos. Então, este animal que está aqui no centro, a partir desta espécie, foram surgindo, isso com milhões de anos, foram surgindo as várias outras espécies que nós temos de mamíferos hoje no planeta. Uma das explicações para isso, e uns argumentos que os cientistas utilizam para que realmente pode ter havido um ancestral comum, existido um ancestral comum, é aquela teoria que a gente viu da irradiação adaptativa dos órgãos homólogos, que mostra que seres, nesse caso, esses seres que possuem órgãos homólogos, possuem uma mesma origem embrionária, esses órgãos, porém com funções diferentes. Então, isso nos ajuda, dentro da teoria da evolução, a explicar que possivelmente os mamíferos e os outros grupos de seres possuem um ancestral comum. Bom, a grande pergunta aqui é: como é possível, a partir de uma espécie, nós temos a transformação, a formação de tantas outras espécies no planeta? Como isso é possível? De uma espécie se formar em tantas outras? Bom, antes da gente falar como isso é possível, só vamos lembrar um conceito que acredito que vocês, né, devem recordar, que é o conceito de espécie. Existem várias formas de explicar o que é uma espécie, mas uma bem comum é dizer que espécie é uma unidade básica de classificação. Vocês estudaram a classificação das espécies, dos seres, né? E devem se lembrar que a espécie é uma dessas categorias. Além de ser uma categoria de classificação, nas espécies, é nesse grupo, que estarão os seres com características semelhantes. Além disso, estes seres de uma mesma espécie, eles podem cruzar entre si, né, se reproduzir, e, além disso, gerar descendentes férteis, ou seja, os descendentes dos seres dessa espécie também podem cruzar entre si, formando os seus descendentes. Então, esse é um conceito bem básico para o que é uma espécie. No planeta, nós temos, classificadas pelo ser humano, milhões de espécies. E estima-se que ainda existam mais milhões de espécies que a gente não conhece ainda, mas que aos pouquinhos nós vamos conhecendo. Outra coisa importante falando é que, por mais que nós tenhamos esse conceito de que essas espécies cruzam entre si e geram descendentes férteis, ocorre também na natureza, ou pela ação humana, a formação de seres híbridos. O que é isso? São seres que se formam a partir do cruzamento entre duas espécies diferentes. Isso é muito comum em plantas, na agricultura. Nós utilizamos uma variedade muito grande de seres híbridos. Como também podemos, nos exemplos aqui, ver alguns animais que se originaram a partir do cruzamento de seres de duas espécies diferentes. É claro, são espécies diferentes, mas que estão geralmente no mesmo grupo. Né? São dois, por exemplo, aqui são dois felinos, né? Equinos e tudo mais. São próximos, são espécies diferentes, mas muito próximas na classificação dos seres vivos. E o que acontece? A maior parte desses seres que nascem a partir desses cruzamentos, né, eles são seres que vão possuem alterações cromossômicas, falhas no seu DNA, podem nascer estéreis,
ou seja, não vão conseguir produzir, né, a partir da reprodução, novos seres, ou então, em alguns casos, até é possível. É possível sim que um ser híbrido possa cruzar com outro ser e gerar descendentes. Mas isso é numa taxa muito pequena. Tá? A maior parte dos seres que nascem com essas alterações, esses problemas de cromossomos, de DNA em si, e isso desfavorece muito esses seres. Ok? Bom, agora vamos voltar para a nossa pergunta. Como é possível uma espécie, ou melhor, foi possível uma espécie originar tantas outras espécies? E como é possível isso ocorrer até mesmo nos dias de hoje? Para explicar isso, eu vou usar esse modelo, bem simples, bem didático, e acredito que vocês vão compreender com bastante facilidade. Pessoal, uma coisa importante. Para a formação de novas espécies, uma premissa, né, ou seja, algo que vem primeiro, o primeiro passo para que ocorra este processo é que ocorra um isolamento geográfico. Então, uma das premissas para a formação de novas espécies é que ocorra um isolamento geográfico. Se não ocorre esse isolamento, fica inviável a formação de novas espécies. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Então, nós temos aqui, ao lado esquerdo, este grupo de borboletas, que está aqui representado em A, essas borboletinhas azuis. No passado, vamos imaginar uma situação hipotética. No passado, vamos imaginar que este grupo de borboletas acabou sendo dividido. Parte deste grupo, né, várias dessas borboletas dessa espécie estavam num ambiente e várias outras borboletinhas dessa espécie estavam num outro ambiente, um ambiente diferente. Né? Como elas estavam nesses ambientes, esses ambientes foram mudando, esses ambientes diferentes, a primeira coisa que aconteceu, então, foi um isolamento geográfico. Um grupo estava num ambiente, que agora sofreu transformações, e o outro grupo estava num outro ambiente, que também sofreu as suas transformações. Estão isolados geograficamente esses seres. Ok. Então aqui nós temos a premissa, que é o isolamento geográfico. Bom, a partir disso, nós temos que lembrar que os seres, independente, né, do meio e tudo mais, sofrem mutações em seu DNA. Aí o que acontece? Esses dois grupos de borboletas que estavam isolados começam a sofrer pressões de seleção ambiental, seleção natural. O ambiente estava mudando e pressiona, então, esses seres para que, de alguma forma, eles busquem se adaptar ou desapareçam. Aí o que acontece? Passado um tempo, geralmente isso milhões de anos, este grupo que estava aqui em cima, devido a essas pressões, essas mutações que foram sofrendo, essa adaptação, foi gerando, então, seres com características um pouquinho diferentes. Esses seres foram se adaptando, esses que tinham características diferentes, nasciam assim, e que eram adaptações vantajosas, então mudanças vantajosas, foram permanecendo dentro daquela população de borboletinhas. E aqui embaixo a mesma coisa. Foram seres que tinham essas mudanças positivas, que facilitavam a sobrevivência, foram surgindo então no meio dessas duas populações de borboletas. Aí o que acontece? Neste momento C, nós temos então a formação do que nós chamamos de raças. Nós temos uma raça, a raça aquela em cima e a de baixo. Se a gente pegar seres uma borboleta dessa raça de cima e dessa de baixo e cruzar, neste momento elas poderiam cruzar e gerar descendentes tanto desta raça quanto da outra, ou também desta primeira. Porque neste momento ainda, elas mantêm o seu DNA de uma forma muito parecida. Possuem diferenças físicas e tudo mais, mas o DNA ainda está muito próximo. Agora, depois de passado mais um tempo, as pressões de seleção ambiental, seleção natural ocorrendo, mutações ocorrendo nesses seres, eles nessa luta constante para se adaptar, processo de evolução também, chega um momento em que as mudanças, os seres que foram nascendo e se adaptando a esses ambientes, ficaram tão diferentes, que é no caso do D aqui, que nós agora vamos ter o chamado isolamento reprodutivo. Neste momento, se eu pegar seres dessa espécie e dessa espécie que estão aqui agora, porque nós vamos ter duas novas espécies nesse momento, tentar cruzar, podem gerar descendentes? Até poderiam, mas aqui nesse caso iriam nascer seres híbridos, que talvez até nem a partir desses seres que
se formarem, nem possam haver descendentes. Então, neste momento, nós temos a formação de duas espécies. Essas duas espécies se originaram a partir dessa espécie inicial. Ok? Então, é assim que a teoria da evolução busca explicar a origem das espécies, como as espécies se formaram no nosso planeta a partir de um ancestral comum e como se formam até hoje. Ok? Lembrando, uma das premissas é o isolamento geográfico. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham dúvidas ou alguma pergunta para fazer, em nossa aula, mais tarde, do Vestibular 100%, vocês podem estar trazendo essas dúvidas. A gente vai fazer alguns exercícios, comentar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Ok? Bons estudos, cuidem da saúde de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.